Pessoal, para a gente seguir, então, para poder fechar aí o nosso projeto, a gente trabalhando do pesquisador, como foi sugerido, como foi está especificado, nós precisamos concluir com a validação de CPF, tá certo? E aí nós vamos, a primeira coisa que nós vamos fazer é entender essa validação, quer dizer, o que a gente faz para validar, para verificar se um CPF é válido, né? Então eu coloquei aqui, ó, acrescentei no material que está disponível lá para vocês, vocês vão poder ver depois lá também, que é o seguinte, a primeira característica para a gente verificar é assim, um CPF a gente vai pedir para o usuário digitar e ele vai ter que digitar, né, um número, tá, ok? Nós vamos pedir ele sem ponto, sem traço, né, mas com 11 dígitos. Então, o CPF tem exatamente 11 dígitos, né? Se ele tiver mais ou menos, já indica que o CPF é inválido, certo? Outra característica do CPF inválido, ou seja, do CPF, é que todos os dígitos, realmente, né, todos os elementos são numéricos, né? Ele não tem nenhum caractere não numérico no meio dele, né? Tiver alguma letra, um símbolo, também, então não é um CPF válido, desconsiderando, claro, os pontos e traços, né, que a gente está pensando agora só nos 11 caracteres, tá bom? Outra questão, a gente vai ver aqui um algoritmo para validar, e nesse algoritmo tem uma característica que até passaria por ele como válido, mas a gente vai verificar isso antes, porque ele não permite que todos os dígitos sejam iguais, tá bom? Então o CPF não pode ser formado com todos os dígitos iguais. Se ele passar por essas três etapas aqui, nesses três elementos, já sem acusar que ele é inválido, quer dizer, ele continua sendo potencialmente CPF válido, nós vamos fazer alguns cálculos, né? Olha, não é tanta coisa, tá vendo? Ó, há um espaço aqui, mas nós vamos tentar entender. Então é o seguinte, eu peguei como exemplo esse número de CPF aqui para a gente validar, para ver se ele é um número válido ou não. Então o que a gente faz? Primeiro nós vamos ignorar esses pontos e esse traço, né? Vamos pegar só os números. E é o seguinte, a gente vai tentar gerar esses dois últimos números baseado, então, né, a partir desses 9 primeiros. Tá? Então vamos ver como é que isso funciona. Com os 9 primeiros dígitos, a gente calcula o primeiro dígito verificador, ou seja, com esses 9 aqui, nós vamos gerar esse cara aqui, ou seja, o dígito dessa posição. E a gente vai verificar se é esse aqui ou não, né? Então tá, com os 9 primeiros dígitos mais o dígito verificador primeiro, a gente vai então gerar esse último aqui, tá? O segundo dígito verificador, tá certo? Então vamos lá, vamos fazer o cálculo, né? Como é que a gente faz isso? Primeira coisa é pegar os 9 primeiros dígitos, tá aqui. Então eu estou colocando nessa tabela, olha, nessa posição os 9 primeiros dígitos. Nós vamos multiplicar cada dígito desse pelos números multiplicadores aqui de baixo, assim, ó, a partir do 10 para baixo, tá? Até o 2. Então, pego o primeiro, multiplico por 10, o segundo multiplico por 9, o terceiro por 8, o quarto por 7, né? E assim vai, até multiplicar isso por 2. Aqui embaixo tem o resultado dessa multiplicação, tá vendo? Tá, eu multiplicando esse por esse, vai dar o resultado que está aqui embaixo, certo? Então, esse é o primeiro passo. O segundo passo é eu somar todos esses elementos aqui, ó, que foram resultantes dessas multiplicações, tá? Somo esses valores. E aí, nesse nosso exemplo, do número que nós pedimos, deu 117. Tá? Então, até aí é muito fácil, né? Eu pego esses elementos, multiplico cada um, né, por um número e somo esse resultado de baixo. Tá bom? Feito isso aqui, eu vou fazer o próximo passo, que é calcular o resto da divisão desse valor encontrado por 11. Okay? Então, se eu fizer esse valor, no caso nosso aqui, ó, 117, dividido por 11, eu preciso do resto. Então, essa divisão me dá como quociente, ou como resposta, né, inteira, 10, com o resto 7. Tá? 117 dividido por 11 dá 10, sobram 7. Então, isso aqui é o que me importa. Tá? Esse 7 aqui. Mas ele ainda não é o dígito verificador. Então, o que eu faço? Eu vou considerando esse valor aqui, eu verifico. Se ele for menor do que 2, então meu dígito verificador é 0. Então, se ele der 0 ou der 1 de resto, o dígito verificador é 0. Tá? Então, o número que entraria aqui nesse lugar seria 0. Mas se ele for maior ou igual a 2, que é o nosso caso, então o dígito verificador ele é 11 menos esse resto. Tá, muito bem. 11 menos 7 dá 4. Tá? Então, o primeiro dígito verificador é 4. Com isso, eu já sei que não é válido. Tá? Mas eu vou gerar o outro também para eu ver, então, qual é esse CPF.
né? Ou caso batesse o primeiro, ainda tem que gerar o segundo, para ver se também bate. Então vamos fazer. Como é que eu faço agora? Eu vou pegar, para calcular o segundo dígito verificador, olha lá, o que eu faço? Eu pego os 9 primeiros dígitos, que são esses aqui, ok? Mais esse cara que eu gerei, e coloco na tabela aqui de novo, ó. Então, olha lá, os 9 primeiros dígitos que já são do CPF, tá bom? E o número que eu gerei. Eu não vou pegar o que está aqui no número que eu pedi. Eu vou colocar o número que eu gerei, porque esse eu sei que realmente ele é verdadeiro. E eu faço a mesma multiplicação, só que agora eu começo em 11, ó. Eu tenho um elemento a mais. Tá? Eu começo em 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3 e 2. E multiplico. Esse vezes esse está aqui embaixo, né? Esse vezes esse está aqui embaixo, tá? Esse resultado das multiplicações, o que eu faço? A mesma coisa que eu fiz em cima. Eu somo. Tá? Quando eu somo esses resultados, eu consigo esse valor aqui, ó. Nesse caso, 209. Pois bem, o que eu faço com esse número? Repito também o que eu fiz em cima. Divido por 11. E pego o resto, olha. 209 dividido por 11 dá 19 e resto 0. Tá? O resto é 0. Pois bem, é ele que me importa. E vou verificar de novo como eu fiz lá em cima. Se esse resto for menor do que 2, então o dígito é 0. Tá? Se desse 1, também o dígito seria 0. Tá? Como deu 0, é menor do que 2, o dígito é 0. Caso fosse maior ou igual a 2, eu faria a mesma coisa que eu fiz lá em cima. Ó. 11 menos o resto. Tá? Eu teria um outro número aqui. Mas como é 0 mesmo. Então, o número proposto que a gente pediu para verificar aqui em cima, né, se alguém digitar esse número como CPF, nós vamos validar, nós vamos verificar que ele não é válido. Tá bom, pessoal? Então, a resposta desse número não é válido, né? É um número inválido, tá? A gente não pode considerá-lo. Uma vez que o CPF correto é esse daqui que nós calculamos. Tá bom? Então, olha, para vocês verem que não é muita coisa, né? Mas também não é uma coisa simples da gente aprender e guardar essa fórmula, né? Mas para implementar isso não é muito difícil, não. Tá vendo? Eu pego os 9 primeiros números, né? Multiplico para os números de 10 até 2, somo esse resultado, tá? Divido por 11, pego o resto e verifico. Se for menor do que 2, é 0. Se for maior ou igual a 2, então o dígito vai ser 11 menos isso. Tá? Embaixo faço a mesma coisa, só que acrescentando já o primeiro dígito que eu fiz. Multiplico a partir de 11, né? Pego, somo todos esses resultados, tenho o resultado, a soma aqui, divido por 11 e pego o resto. E verifico novamente, né, uma dessas duas condições aqui. Tá bom? E aí eu tenho os meus dois dígitos verificadores. Certinho? Bom, espero que vocês tenham entendido o algoritmo, tá vendo? Eu verifico essas condições aqui, qualquer uma delas que eu verificar já que foram atendidos, então ele não é válido, né? E aí, caso contrário, eu vou fazer essa verificação, tá? Então, esse primeiro vídeo é só para a gente entender esse algoritmo, né, melhor, e aí a gente passa, no próximo vídeo eu vou fazer, então, a implementação disso, tá bom? Por enquanto, então, a gente fica aqui, né, por aqui, e até o próximo vídeo.